Senhora, presidente deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os julgadores, dizendo da satisfação de, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, ocupar esta tribuna neste momento tão importante, para que todos nós tenhamos uma reflexão não só da importância do Instituto da Sustentação Oral, mas propriamente do exercício da advocacia, da importância de cada um de nós, dos mais de 100 mil advogados e advogadas de Minas Gerais, ao ocupar momentaneamente esta tribuna para falar algo a Vossas Excelências, para contribuir com a formatação de um Estado democrático de direito, para contribuir com a boa aplicação das leis, com a efetividade do próprio Poder Judiciário. Cumprimento também o eminente representante do Ministério Público, os servidores desta casa e a advocacia que nos acompanha na pessoa da minha secretária-geral adjunta e presidente da Associação Mineira da Advocacia Trabalhista, Cássia Ratten. Eu sou advogado há quase 25 anos, me formei no ano 2000 e iniciei as minhas atividades em fevereiro de 2001. E posso atestar a Vossas Excelências que de lá para cá, ao longo destes mais de 20 anos, para ser exato, por quase 25 anos, em diversas oportunidades presenciei a importância da Justiça do Trabalho, defendi a importância da Justiça do Trabalho, seja como presidente de subseção, como conselheiro seccional, como diretor secretário-geral da Ordem, como presidente da Caixa de Assistência e como presidente agora da Ordem dos Advogados do Brasil. E ao longo desta trajetória, de alguma experiência, com mais de 2 décadas de atuação, em diversas oportunidades, vi vários movimentos na tentativa do esvaziamento da Justiça do Trabalho e também, paralelamente, de um esvaziamento da própria advocacia. E por essa razão, desde a Constituição de 1988, passando pela edição da Lei 8.906 em 1994, por certo que o legislador, por diversas vezes, posicionou-se a respeito da advocacia, do papel da advocacia de colaboração, de efetividade e de indispensabilidade no exercício da função jurisdicional que Vossas Excelências também exercem neste consagrado Tribunal Regional do Trabalho, e quando lhes digo consagrado, consagrado pela celeridade, pela efetividade e, acima de tudo, pela escuta ativa dos cidadãos e das cidadãs que são representados por nós, advogados e advogadas, quando ocupamos esta tribuna. Eu tive a oportunidade, eminentes desembargadores e desembargadoras, de representar o Sudeste, em audiência com o eminente ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, por ocasião das discussões afetas à Resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecia o direito à sustentação oral ou não nos julgamentos assíncronos. E naquela oportunidade eu disse a Sua Excelência, o eminente ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, como representante do Sudeste, representando as OABs de Minas Gerais, do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a importância da participação dos advogados nas tribunas. Porque são por nós, advogados e advogadas, que às vezes, em algum momento, como a Vossas Excelências discutiam ao longo de toda esta tarde, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, especificada, disciplinada, no sentido dos agravos internos, às vezes mal utilizados por alguns poucos advogados. E vi aqui um intenso e acalorado debate no sentido da aplicação desta multa, se de 1%, se de 2%, se de 5%, como limite máximo previsto pela legislação. Por outro lado, eu digo a Vossas Excelências que nós todos precisamos estabelecer uma reflexão de como podemos sim colaborar para minimizar os efeitos, muitas vezes avassaladores para a sociedade, de um sem número de recursos que aqui chegam, sem às vezes uma fundamentação. Também tive a curiosidade de conversar com os colegas advogados para compreender de que maneira, vez que não estou aqui no cotidiano, em todos os dias, neste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, as sustentações orais vêm se desempenhando. E tive informação, inclusive, que num único feito, julgado na última sessão deste pleno, deste Tribunal Regional Eleitoral, quando uma voz se levantou desta tribuna, aquele referido recurso fora provido em um determinado agravo na sessão do mês passado. E é isso que peço a atenção de Vossas Excelências, da indispensabilidade, da efetiva colaboração. E me comprometo como presidente da entidade de classe que honradamente represento, a dialogar com Vossas Excelências,
a dialogar consequentemente com a advocacia. Foi assim que me dispus a firmar um convênio entre a Escola Superior de Advocacia e a Escola Judicial deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, para que nós possamos dialogar com a advocacia a utilização dos recursos. Mas isso só será possível, eminentes desembargadores e desembargadoras, se nós tivermos o direito à palavra. Eu fiz questão de, no meu discurso de posse, no último dia, no dia 6 de fevereiro deste ano, na posse solene realizada, inclusive com a presença de Sua Excelência, a eminente presidente desse Tribunal Regional do Trabalho, sustentar os nefastos acontecimentos que se sucederão se nós, advogados e advogadas, perdermos o que nós temos de melhor, a nossa voz. O direito de dizer a Vossas Excelências, de colaborar com Vossas Excelências, apontando feitos específicos, não aqui ensinando o direito. Em todas as oportunidades em que estive na tribuna ao longo das minhas mais de 2 décadas, eu sempre disse aos eminentes magistrados e repito, cabe ao advogado apontar questões fáticas, cabe a nós colaborarmos, apresentarmos jurisprudências sólidas, firmes, construídas com base não somente na retórica, mas principalmente naquilo que nos precedeu. Eu, inclusive, sou um grande entusiasta dos precedentes judiciais, eminente desembargador Sebastião. Sou um grande entusiasta porque acredito que, de certa forma, a democracia se perfaz quando nós entregamos o direito material de forma igualitária a todos os jurisdicionados. E por isso que vim com muito entusiasmo, deixando inclusive um compromisso que eu havia marcado com o norte de Minas, na subseção de Salinas, desde o início do meu mandato. Mas fiz questão de vir aqui, rogar a Vossas Excelências que continuem ouvindo a advocacia, que permita a cada advogado e a cada advogada subir nesta tribuna por determinado espaço de tempo para utilizá-la do modo como nós precisamos para fins do aprimoramento do Poder Judiciário, de forma a efetivamente colaborar com esta grande casa, colaborar com esta grande corte, que sempre foi exemplo. Digo a Vossas Excelências que eu, formado que sou, no ano 2000, tive como inspiração 2 grandes marcos na minha carreira. A evolução advinda da Emenda Constitucional 45 em 2004 e a Lei dos Juizados Especiais. Eu sempre reforço aos meus alunos, aos advogados e às advogadas em todo o estado de Minas Gerais, a importância da oralidade, da simplicidade, da efetividade. E isso vai no caminho, isso vai ao encontro daquilo que o Conselho Nacional de Justiça prega nos dias atuais, uma linguagem mais simples, mais efetiva, e que tenhamos todos a consciência efetiva de que o artigo 133 da Constituição da República, as previsões da advocacia, que são em mais de uma dezena neste texto constitucional, vieram para nós nos somarmos. Somar a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, para que esse grande sistema de justiça funcione. E por essa razão, eminentes desembargadores e desembargadoras, eu peço licença a Vossas Excelências para dizer-lhes que nós não podemos imputar, às vezes, a letargia do Poder Judiciário, a utilização da tribuna pelos advogados e pelas advogadas. Eu tenho defendido arduamente, perante a advocacia, perante os tribunais constituídos neste Estado e, essencialmente, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, um diálogo franco, correto, escorreito com a magistratura, de que nós compreendamos enquanto advogados e advogadas e que nós tenhamos certeza, Excelências, todos os feitos que têm chegado a esta presidência, vindo de advogados que exerçam as suas funções de modo inadequado, têm tido a devida reprimenda e a resposta a este sodalício. Por isso eu quero corroborar as palavras da nossa presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, doutora Cássia Ratten, e pedir a Vossas Excelências que rejeitem esta alteração regimental, porque ela vai na contramão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porque ela muitas vezes cerceará um único caso em que Vossas Excelências poderiam, pela colaboração inafastável de um advogado e de uma advogada, dar provimento a um determinado recurso. Com essas colaborações, eu espero realmente, liderando uma entidade que congrega mais de 100 mil inscritos em Minas Gerais, que Vossas Excelências reflitam sobre o tema, que adotem a melhor postura, e essa melhor postura é do diálogo colaborativo entre a advocacia e a magistratura. São essas as considerações da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, pedindo a Vossas Excelências que mantenham o regimento tal como está, que tem a sua previsão consolidada pela Lei 14.365 de 2022, que alterou a Lei 8.906 de 1994 para garantir esse direito efetivo de fala à advocacia. Muito obrigado, bom trabalho a Vossas Excelências, agradecendo a atenção dispensada, não só a mim, como também à Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Boa tarde a todos.